Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 113. Gostaria que você pensasse junto comigo nesta noite na seguinte pergunta: por que um Deus tão poderoso deveria se importar conosco? Por que um Deus tão poderoso deveria olhar por nós? O Salmo 113 nos desafia a entender e a compreender a bondade de Deus. Porque geralmente as pessoas que são mais fortes não se importam com os que são pequenos. Se você parar para pensar que menos de 1% da população mundial possui a riqueza de 99% do restante da população. Cerca de 5% dos homens mais ricos do Brasil, menos de 5%, possuem a riqueza dos outros 95%. A lógica deste mundo é totalmente subvertida pela lógica de Deus. Porque os poderosos da terra não se importam com os pequenos. Mas o Deus Todo-Poderoso se importa com os pequenos, comigo e com você. Olha que salmo belíssimo nós temos nesta noite. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor, o Salmo 113. Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, seja louvado o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por este salmo belíssimo, que traz um alento tão profundo para as nossas vidas. Que os nossos corações nesta noite, então, estejam completamente voltados a compreender quem tu és e a maneira como tu ages em todo este universo. Dá-nos a compreensão de tão grande é o teu amor e a tua bondade. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. O Salmo 113 é um conhecido salmo, um salmo que é uma canção que o povo de Israel cantou na saída do Egito. Então, é um salmo conhecido como Halel, que ele é cantado nas festas da Páscoa, de Pentecostes, de Tabernáculos. Não sei se vocês se lembram que quando aconteceu o atentado lá em Israel, em que os terroristas do Hamas atacaram Israel,
os soldados estavam reunidos, eles estavam entoando o Salmo 113. Então, se você entrar lá e colocar no YouTube, você vai poder ouvir essa canção, que é uma canção entoada pelo povo de Israel. É como se fosse uma cantiga do povo de Israel para nós. Então ele é entoado em todos os momentos, e principalmente na saída do povo do Egito, o povo experimentou esse Deus que teve misericórdia deles. Deus tem misericórdia do seu povo, Deus tem misericórdia das nossas vidas. Olha que expressão magnífica que ele diz assim: que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E mesmo assim ele se preocupa conosco. Se preocupa com cada um de nós. Por isso o convite do Salmo é um convite a louvar e adorar ao Senhor. Porque nós temos motivos para adorar a Deus. Motivos para adorar porque esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, mas esse Deus é bondoso. Bondoso para aqueles que estão enfrentando algum tipo de necessidade em suas vidas. João Calvino, ao comentar esse salmo, ele fala que embora Deus esteja entronizado acima dos céus, ele se inclina com ternura para erguer os aflitos e os pequenos. Ele os pega pelas suas poderosas mãos e os ergue nas alturas. Que lindo isso, né? Que expressão maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Acredita-se que este Salmo 113 foi o salmo entoado na última ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto eles estavam celebrando a Páscoa de Cristo Jesus. É um salmo muito significativo, é um salmo extremamente maravilhoso, que nos mostra principalmente que a lógica deste mundo está completamente subvertida e que por isso nós, como povo de Deus, precisamos anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra de Deus, para que todos conheçam que esse que é todo poderoso, ele se inclina, ele ajuda, ele coopera, ele é digno então de ser louvado, exaltado, porque ele faz esse convite a cada um de nós. Então ele não está olhando para as nossas posses, ele não está olhando para os nossos títulos, ele está olhando para aquele que quer adorar, para aquele que quer reconhecer quem é Deus. Você reconhece quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua história? É tão estranho, tantas pessoas que não conseguem reconhecer quem é Deus, não conseguem perceber a bondade, a misericórdia do Senhor, o cercando todos os dias em suas vidas. É estranho, é espúrio a igreja que simplesmente está ensinando as pessoas a quererem buscar uma bênção, e não fazer as pessoas refletirem, a reconhecer a bondade de Deus sobre as suas vidas. É estranho pessoas que não conseguem perceber a grandiosidade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito seja o nome. É estranho. Eu e você não podemos agir assim. Eu e você não podemos reconhecer nem um dia dos benefícios do Senhor sobre nós. Pensa por um segundo. Para de respirar agora. Se acabasse o ar desse planeta, quantos e quantos anos eu falo que ouço que a poluição vai acabar com esse planeta? Final da década de 70, a gente ouvia falar disso lá de Cubatão. E ainda estão falando isso. Já passaram mais de 40 anos. E todos nós estamos respirando aqui. Amém? Por causa de quê? Por causa da bondade. Fala comigo, bondade. Bondade. Bondade de Deus. A bondade de Deus não tem fim, ela é inesgotável, ela é de agora e para sempre. A bondade do Senhor é do nascente do sol até o poente. Todos os dias você pode ver essa bondade, amém? Todos os dias, o sol e o pôr do sol,
Louvado seja o nome do Senhor, amém? A sua vida vai melhorar se você aprender a adorar ao Senhor. Adorar a Deus por quem Ele é. Um Deus todo-poderoso, tão grande, tão majestoso, que todos os dias te cerca com a bondade e a misericórdia dEle. Que todos os dias manifesta o amor dEle por você. Matthew Henry, ele fala que o louvor é o tributo constante que os servos de Deus devem oferecer àquele que é o Rei eterno. Amém, irmão? Amém? Então aprenda a adorar o Senhor. Aprenda a reconhecer a bondade, aprenda a reconhecer a misericórdia, aprenda a louvar o Senhor, porque Ele é bom. Ele se manifesta todos os dias sobre nossas vidas. A graça dele não tem fim. Amém, irmãos? Não tem fim. Não tem fim. É bom ir na praia, né? É bom ver o nascer do sol na praia. Melhor ainda é quando você vê o pôr do sol na praia, não é bom? É bem interessante, é maravilhoso a gente ver. Eu gosto mais do pôr do sol do que do nascente, porque geralmente eu não consigo ver ele nascendo, né? Se você vai na praia no Nordeste, 5 horas da manhã já está aquele sol queimando, né? Mas o pôr do sol, quantas cores? Cores infinitas. No nosso cerrado, então, parece que as cores ficam ainda mais majestosas. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Por isso, você não precisa ficar mendigando bênçãos de Deus. É uma geração de pessoas que ficam mendigando bênçãos de Deus. É uma geração de crentes miseráveis, ao invés de ser uma criação de crentes que adoram a Deus e tributam ao Senhor a bondade, a misericórdia e a graça dele inestimável sobre nossas vidas. Deus está exaltado acima de tudo e de todos. Exaltado é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória está acima dos céus. Então a soberania de Deus não se limita só ao nosso mundo, ao nosso tempo agora, só ao nosso país. Ela se estende para todas as situações. Aí tem gente preocupada, pastor, foi o último Papa? Eu não sei. Geralmente as gerações vinham somente um Papa morrer, né? Eu já vi, passou 4 papas. Estou ficando meio velho, né? 4 papas eu vi vivos. Geralmente não era assim. E ainda, quando morreu o primeiro lá atrás, falaram, porque foi assassinado e não sei o quê, e agora é não sei o quê, o anticristo, e agora não sei o quê. Gente, Jesus falou assim, nem o Filho sabe o dia e a hora. Então, por que você quer ficar sabendo do dia e da hora? Né? Jesus já disse isso. Então, para de ficar olhando e ficando preocupado com essas coisas, agora é o anticristo, agora não sei o quê. Gente, não nos cabe isso. Nos cabe o quê? Adorar aquele que é soberano, amém, irmãos? O que eu e você precisamos entender, Deus está no trono, amém? Fala comigo, Deus está no trono. E Ele governa sobre tudo. E vai governar para sempre. Para sempre. É isso que importa a mim e a você entender. Pare de ficar ouvindo esses teólogos, esses povo que fica criando medo no coração das pessoas. O Salmo 113 está escrito na palavra de Deus para gerar em mim e em você uma plena confiança em Deus. Você confia realmente em Deus? Então, tenha plena confiança em Deus. Mesmo se levantando líderes injustos, sistemas corruptos, eles são passageiros. Eles vão passar. As palavras de Deus não passarão. Amém? Elas não passarão. O maravilhoso desse salmo, como eu disse para vocês desde o início,
Quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Olha que coisa maravilhosa, querido irmão. O Deus tão grande, tão poderoso, Ele, do seu trono, Ele olha para nós, se compadece de nós. Olha que coisa maravilhosa. Quero fazer um paralelo a esse texto, ao texto de Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, ele fala que devemos então entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai que nos vê em secreto. Aleluia. Amém? Esse Deus todo-poderoso, talvez o presidente não te vê, o governador, o prefeito não te vê. Às vezes você está preocupado com situações que você precisa de alguém numa instância maior para resolver um problema para você. E você está se esquecendo quem está sentado no trono, amém? Como Deus resolve os nossos problemas na oração, irmãos? Ele nos vê em secreto, aleluia. Levanta suas mãos ao céu, diz assim, graças a Deus. Ele nos vê, Ele se inclina, Ele vê, Ele está olhando, Ele está esperando eu e você. Eu quero te falar uma coisa, Deus, Ele é condescendente ao coração humilde. Sabe por que nós enfrentamos problemas, queridos irmãos? Porque nós queremos resolver os nossos problemas na nossa força e na nossa sabedoria. A única força e a única sabedoria que eu e você temos é saber que se estamos atravessando um problema, devemos orar imediatamente. Amém, irmãos? Ore, ore, porque é do alto que vem a sua solução. É do Senhor que virá a sua solução. A promessa dele, Ele levanta o pobre do pó. Então, como é que você vai ser levantado do pó se você não se ajoelha? Se você não reconhece que você precisa dele? Você fica ainda querendo lutar, como Jacó. Coloca a boca no pó. Se humilhe diante de Deus. O Salmo não está falando nada aqui que você tem que vir fazer um sacrifício, que você tem que comprar um negócio, não está falando nada disso. Ele está falando simplesmente que Ele quer te levantar do pó. E Jesus está nos ensinando que o lugar que Ele nos vê e quer nos recompensar é no quarto secreto. Sem oração você não experimenta a vida com Deus. Sem oração você não experimenta os milagres de Deus. Sem oração não há conversão. Um crente que fala para mim que não ora, que não tem o que pedir para Deus, é um soberbo, é um orgulhoso, é um presunçoso, que não entende que Deus é o Senhor de todas as coisas e que nós somos miseráveis, pequenas criaturas que necessitam da bondade e da bondade dEle. Porque se não for a bondade dEle, não sobreviveríamos. É pela bondade dEle. É pela bondade. Ele levanta o pobre do pó, tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Toma muito cuidado com o evangelho do coach também. O evangelho do coach, eu posso, eu quero, eu consigo. Eu declaro. Isso não é evangelho. O evangelho do cristão é ele entra no quarto, ele se humilha debaixo da onipotente mão de Deus, para que no tempo devido o Senhor o levante e o exalte. Amém? Queridos irmãos, o maior desafio para mim e para você é entender que Deus não é Deus dos soberbos e dos orgulhosos. Deus é Deus dos humildes e dos quebrantados. Deus não é Deus
dos que se colocam como os melhores. Deus é Deus dos que se colocam debaixo da sua onipotente mão e começam a confiar e agradecer a bondade, a misericórdia dele todos os dias. Uma coisa que eu mais tenho aprendido com o Senhor, que como nós somos pessoas difíceis, como nós somos pessoas difíceis, como nós queremos o reconhecimento, uma posição, e nós fechamos os nossos olhos porque Cristo diz, o que Cristo diz? Os últimos serão os primeiros. Quando você chegar num lugar, não sente no primeiro lugar. O que nós vimos nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A lógica deste mundo nos levará ao declínio da nossa vida espiritual. A lógica do reino de Deus é uma lógica onde nós nos humilhamos diante do Senhor e confiamos nesse Deus para experimentarmos a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia sobre nossas vidas. Deus é Deus dos humildes. Aprenda, irmão. Comece a viver uma vida de oração verdadeira com o Senhor. Crie calos nos seus joelhos. Aprenda a se humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor. Aprenda a confiar que para Deus não há limites. Eu estou bem nostálgico. Marcelo, a gente teve o retiro dos jovens e a gente sentou debaixo de uma árvore. Aí começamos a cantar, e eu só cantando os modão mais antigos, né? Mas eu lembrei de uma música. E eu queria terminar essa mensagem, essa reflexão, falando só uma frase dessa música. Pois não há barreiras para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há barreiras para os humildes de coração. Não há barreiras para aqueles que aprendem a abrir os seus olhos no seu dia e reconhecer quem é o seu Rei, quem é o seu Senhor e começar a viver para Ele. Não há barreiras para aqueles que realmente confiam e depositam as suas vidas nas mãos de Deus. Que milagre ele diz que vai acontecer? A terra estéril vai ter filhos. Glória a Deus. O que Deus pode fazer? Quer milagre maior do que esse? Confia no Senhor. Descansa no Senhor. E tenha uma vida de oração verdadeira com o Senhor, o nosso Deus. Não são orações com grandes discursos. Não são orações para que os outros ouçam. Não. São orações onde nós rasgamos nossos corações e nossas almas diante de Deus. Só precisa alguém para ouvir essa oração. E esse texto nos diz nessa noite que lá do trono dele, ele olha e se ele vê alguém nessa condição, ele para e diz:
ali tem alguém me buscando. Ali tem alguém que está me buscando com sinceridade e com verdade. É esse que o Pai está procurando, amém, irmãos? Aqueles que o adoram, aqueles que oram em espírito e em verdade. Que o Senhor hoje fortaleça a sua vida e que hoje o seu coração enterre cada vez mais qualquer fagulha de orgulho, de presunção, e que nós possamos verdadeiramente ter uma vida de oração. O nosso desejo é que verdadeiramente nós possamos conhecer esse Deus que age com o poder dele sobre nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por este salmo tão precioso, por essas lições que tiramos desse salmo nesse dia, Senhor, que os nossos corações estejam verdadeiramente, ó Deus, desejosos de te adorar, de te buscar, e, ó Pai, de compreender essa dimensão da vida de oração, de compreender, ó Deus, quão profundo é se derramar no teu altar, se derramar na tua presença e entender, ó Deus, que realmente, ó Deus, precisamos te buscar para te conhecer e te conhecendo, possamos te adorar em espírito e em verdade. Toma, ó Deus, nesta hora, cada vida, cada coração e traz, ó Deus, a renovação da fé no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.